dentro da Sim. superintendência, e às vezes estamos numa sala fechada e tem hora que a impressão é que não está ouvindo, né? Isso, então está ótimo, estamos ouvindo, isso é importante. Sim, nós gostaríamos de frisar para vocês que nós recebemos, né, as respostas de vocês em relação àquele formulário que foi encaminhado, onde vocês elencaram algumas dúvidas sobre essa implementação do novo ensino médio, né, principalmente sobre a função de vocês, coordenadores de área. Muitas dúvidas nós conseguimos, né, responder através da nossa apresentação aqui, vocês vão ser respondidos, e aquelas dúvidas que não estão no nosso escopo, que não é da nossa diretoria, com certeza a gente encaminhou para as respectivas diretorias responderem, e vocês vão receber isso por escrito, né, que eles forem nos retornando, ok? Nós entendemos que, num primeiro momento, dúvidas existem de toda a ordem, por ser principalmente o nosso primeiro ano com essa nova proposta, né, do ensino médio, então é ao longo da execução mesmo que essas dúvidas vão surgindo, é só na hora que a gente está operacionalizando tudo aquilo que teorizaram, é que a gente entende que as dúvidas vão surgindo de um lado, do outro, e, à medida do possível, a gente vai conversando sobre isso. Estamos aqui também aprendendo com vocês, né? O principal é isso, essa troca nossa faz parte do nosso aprendizado também. Hoje nós vamos falar aqui da resolução 4657, que é específica do novo ensino médio. Vamos tratar também do memorando circular 26 de 2021, que traz as atribuições de vocês, coordenadores de área, e o memorando circular 01, que ele é complementar ao 26, e também vamos falar das orientações complementares, que chegaram agora, dia 29/3, que trata das atividades extraescolares, que está prevista lá na resolução 4657. Tem alguém com o microfone ligado? Eu gostaria de pedir a gentileza de fechar, porque está dando interferência, tá? Por favor. Então, vamos lá. A implementação do novo ensino médio está sendo feita de forma gradual, agora em 2022. Todas as turmas de primeiro ano já entraram na nova proposta. 2023, primeiros e segundos anos. E em 2024, primeiro, segundo e terceiros anos. Ou seja, consolida-se na totalidade em 2024. No artigo 2º da 4657, ela configura que o primeiro ano do ensino médio terá a duração de 1 ano, distribuído em 40 semanas letivas, e será organizado da seguinte forma. Apesar do aumento da carga horária, as semanas letivas permanecem 40. Podem observar, o que aumenta é a carga horária, sem contudo aumentar semanas. O ensino médio diurno, ele terá uma carga horária anual de 1.000 horas. O ensino médio integral, com a carga horária anual de 1.500 horas. O ensino médio noturno, com a carga horária anual de 1.000 horas. E o ensino médio integral profissional, com a carga horária anual de 1.500 horas. O primeiro, parágrafo único, o primeiro e o segundo período do ensino médio na modalidade de EJA terá duração de 6 meses cada período, distribuídos em 20 semanas letivas, e será organizado com a carga horária semestral de 400 horas. A proposta, né, da arquitetura curricular do novo ensino médio está configurada da seguinte forma: a formação geral básica, que é a BNCC, né, em que estão configuradas 600 horas, a formação geral básica, ela já está lá na proposta da matriz curricular, 600 horas, compostas de linguagem e suas tecnologias, né? Matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e suas tecnologias. Ou seja, a configuração são as áreas do conhecimento, ok? A arquitetura curricular, quando você fala do itinerário formativo. O itinerário formativo, ele é composto de 400 horas, ou seja, 600 horas da formação geral, com mais as 400 do itinerário formativo, totalizam 1.000 horas anuais. O itinerário formativo, ele é integrado pelas eletivas, que são os componentes curriculares que oportunizam a diversificação das experiências escolares dos estudantes, o aprofundamento nas áreas do conhecimento, que estão integrados com o núcleo de inovação matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, práticas comunicativas e criativas, humanidades e ciências sociais.
Preparação para o mundo do trabalho. Esse componente curricular, essa unidade curricular, ela foi criada esse ano, para ser introduzida esse ano. E essa unidade curricular ela é composta pelos componentes introdução ao mundo do trabalho, tecnologia e inovação. E o projeto de vida também é um dos componentes do itinerário formativo que já vem sendo trabalhado desde o ano passado. Tá? O projeto de vida ele articula a construção de conhecimentos, a formação de atitudes e valores e o protagonismo do estudante. No artigo 3º, diz, a matriz curricular do primeiro ano do ensino médio, ela está organizada em duas partes. A formação geral básica, né, organizada nas 4 áreas do conhecimento, não vou repetir, e os seus respectivos componentes curriculares. A formação geral básica na matriz curricular, ela representa a parte obrigatória e comum a todos os anos em modalidades de ensino. No artigo 3º, ele fala dos itinerários formativos, que são organizados em unidades curriculares e seus respectivos componentes curriculares. É a novidade maior que tem dentro da nossa proposta, né, que são os itinerários formativos. No ensino diurno, para o primeiro ano do ensino médio, todos os estudantes vivenciarão os componentes curriculares ofertados em cada unidade curricular. Trata-se de um momento de aproximação e preparação para as escolhas dos itinerários que ocorrerão a partir do 2º e 3º anos. As unidades curriculares dos itinerários são projeto de vida, né, que possui um componente curricular obrigatório de mesmo nome e oferta anual em todos os anos do ensino médio. O projeto de vida vai passar por todos os anos do ensino médio. As eletivas, que possuem 2 componentes curriculares de oferta anual, definidos pela escola e estudantes, a partir de um catálogo oferecido pela secretaria. Este ano, as eletivas, elas foram escolhidas pela escola, tendo em vista o nosso momento de afastamento, né, por conta da pandemia, e a SCE optou por já deixar a definição desses dois componentes das eletivas a cargo da escola, mas a partir do ano que vem, os estudantes já terão mais maturidade e estarão mais inteirados da proposta, então eles é que vão escolher as eletivas, ok? Preparação para o mundo do trabalho, que é outra unidade curricular, que foi criada esse ano. Ela possui 2 componentes curriculares, que é a introdução ao mundo do trabalho e tecnologia e inovação. Ambos são de oferta anual e aproximam os estudantes de princípios orientadores para o mundo do trabalho. E, por último, o aprofundamento nas áreas do conhecimento, que possui 4 componentes curriculares, onde proporciona ampliação de saberes e temas das áreas do conhecimento, quais sejam práticas comunicativas e criativas, humanidades e ciências sociais, núcleo de inovação matemática e ciências da natureza e suas tecnologias. O ensino médio regular noturno para o primeiro ano, aqui eu repete um pouquinho, mas mais para frente eu já vou agilizar isso, eu não vou ficar repetindo os componentes todos de uma vez, não. Vou falar uma vez e no outro eu vou só seguir, tá? O ensino médio regular noturno, no primeiro ano, todos os estudantes vivenciarão todos os componentes curriculares ofertados em cada unidade curricular. As unidades curriculares dos itinerários são projeto de vida, né, que possui 2 componentes curriculares obrigatórios de oferta anual em todos os anos do ensino médio. Uma aula presencial e a complementação por atividades complementares, no caso do regular noturno, tá? A eletiva, que possui um componente curricular de oferta anual, definido pela escola e estudantes, a partir de um catálogo oferecido pela Secretaria de Educação. E o aprofundamento nas áreas do conhecimento, que ele possui 2 componentes curriculares da área de linguagens e suas tecnologias, que proporcionam a ampliação de saberes e temas dessa área do conhecimento, práticas comunicativas e criativas. Isso eu estou falando do médio regular noturno. Uma aula presencial e a complementação através de atividades complementares. Na educação de jovens e adultos, é a mesma proposta, né, das unidades curriculares, dos itinerários, quais sejam projeto de vida, eletivas e aprofundamento nas áreas do conhecimento. Lembrando que, no caso do aprofundamento nas áreas do conhecimento, ele possui 4 componentes curriculares, que proporcionam ampliação dos saberes e temas nas áreas do conhecimento. Na EJA é diferente. No primeiro período, o aprofundamento ocorrerá na área de linguagens e suas tecnologias, no componente curricular práticas comunicativas e criativas.
No segundo período da EJA, o aprofundamento será nas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, no componente curricular, humanidades e ciências sociais. Na EJA, a gente, no segundo semestre, já faz a troca da área de aprofundamento, ok? Conforme está lá na matriz curricular, já vê definido na matriz, não tem muita novidade. É só mesmo para que vocês atentem para esses detalhes. No artigo 4º, na educação de jovens e adultos, serão realizadas atividades complementares vinculadas aos componentes curriculares. Parágrafo 1º. No ensino médio noturno, serão realizadas atividades complementares vinculadas ao componente curricular de projeto de vida e ao componente curricular práticas comunicativas e criativas, com carga horária de 100 horas e de 200 horas, conforme vocês podem observar na matriz curricular, que a gente fez um recorte aqui, só para chamar a atenção dessa questão do itinerário formativo, né, projeto de vida, eletiva, e o aprofundamento da área de conhecimento, tá? Ou seja, o projeto de vida é uma aula semanal, com a carga horária de 33 horas e 20, e complementado por pelas atividades complementares do projeto de vida, que totalizam 100 horas, né? A eletiva tem uma aula, né, uma eletiva, né? Ela tem 33 horas e 20. A práticas comunicativas e criativas, que é do aprofundamento das áreas do conhecimento, ela tem uma aula também, composta de 33 horas e 20, e as atividades complementares que vão totalizar a carga horária de 200 horas vão ser feitas através de atividades complementares, ok? Eu tô falando depressa, né? Tá. Eu falo muito depressa, tá, gente? Não Pode assusta, não. Um pouquinho. Vou diminuir um pouquinho, acelerei muito, né? Parágrafo 2º. Ainda na educação de jovens e adultos, Travou aqui. Tá mudo. Acho que elas perderam o sinal. Travou para mim também. Está mudo. é para a gente te ver, né? Voltou. Gente, desculpa, viu? Porque nós estamos aqui na cidade administrativa e tem hora que a rede cai, tá? Então eu vou eu vou rebobinar. Peraí, eu não sei se eles estão escutando. Será que estão me ouvindo? Sim, agora estamos. Agora sim. Então tá. Então eu vou rebobinar a fita aqui, vou voltar rapidinho aqui do parágrafo 2º, porque eu acho que a hora que eu falei, a rede caiu, tá? Acontece mesmo aqui e a gente já está acostumado. Então eu estava lá no parágrafo 2º da resolução 4657, ainda discorrendo sobre educação de jovens e adultos, e falando também agora sobre a carga horária das atividades complementares, né? Que no primeiro período será 16 horas e 40 para o componente curricular projeto de vida e 33 horas e 20 para o componente curricular práticas comunicativas e criativas. Como no segundo período de EJA, a gente já muda o componente, então nós teremos 16 horas e 40 para o componente curricular projeto de vida, desculpa, que ele permanece. No entanto, o aprofundamento ele muda, né, para o componente curricular de humanidades e ciências sociais, ok? Aí nós fizemos também um recorte da matriz, né, para vocês terem uma visão de como que isso se dá, né, na EJA. Né? E aí a gente tem o projeto de vida com uma aula, né, 16 horas e 40, composto de atividade complementar de mais 16 horas e 40, ok? Vocês veem no primeiro e depois no segundo período. Aí vem também o aprofundamento das áreas do conhecimento, que nós temos práticas comunicativas no primeiro período, com uma aula de 20, com um módulo aula semanal, de 16 e 40, mais a atividade complementar em práticas comunicativas, que totaliza 33 horas e 20. Já no segundo período, conforme eu falei, muda-se o componente curricular para humanidades e ciências sociais, em que teremos uma aula, né, um módulo aula semanal presencial, de 16 horas e 40 presencial, complementado pela atividade complementar de 33 horas e 20. Ou seja,
terá 3 componentes que Sim. terão atividades complementares. Sim, Projetos de vida, práticas comunicativas e humanidades e ciências sociais, né? Isso. Ok? Está lá na grade, a gente fez esse recorte da matriz para ficar um pouco mais simplificado. Mas quando eu falo da 4657, ela é a resolução específica do novo ensino médio e ela traz todas as matrizes curriculares. Eu não sei se vocês, coordenadores, já tiveram contato ou acesso, já, né, já conseguiram fazer um estudo mais aprofundado sobre a 4657, é nela que está todo o arcabouço, toda a fundamentação legal para essa implementação do novo ensino médio em toda a rede estadual esse ano. Então, ela tem todas as matrizes curriculares. Sempre que houver dúvida em relação aos componentes curriculares, às unidades curriculares, é bom que se recorra a essa resolução, ok? Aqui, a gente, no parágrafo único da 4657, ela traz ela traz o seguinte, no parágrafo único: para garantir que a indissociabilidade existente entre a formação geral básica, que são 600 horas, e os itinerários formativos, que são as 400 horas, para que seja efetivada, será disponibilizado coordenador da área do conhecimento ou coordenador geral, quando for o caso. Lá no memorando circular 26 de 2021, ele fala: para cada turno de funcionamento do ensino médio na unidade de ensino, será autorizado coordenador geral ou coordenador por área do conhecimento, conforme a regra abaixo. Primeiro, um coordenador para cada uma das 4 áreas do conhecimento por turno, tá? Por turno, lembrando que nós temos manhã, tarde e noite. Quando se fala em turno, se fala manhã, tarde e noite, com carga horária de 5 horas, aulas semanais. Quando o turno contar com 250 matrículas ou mais no primeiro ano do ensino médio diurno em 2022, ok? Um coordenador geral por turno, com carga horária de 7 horas, aulas semanais, quando o turno tiver menos de 250 matrículas no primeiro ano do ensino médio diurno, para o ensino médio noturno e para a educação de jovens e adultos em 2022, ok? Essa é a configuração, né, que foi autorizada lá, de acordo com o memorando circular 26 de 2021, da DIEM, tá? No artigo 5º, ele discorre sobre a matriz curricular do diurno, lá na 4657. Terá carga horária diária de 6 módulos aula, de 50 minutos, totalizando 30 módulos aulas semanais. E seguirá a matriz curricular conforme o anexo 1, que está lá na 4657. Todas as matrizes são em forma de anexos, tá? Caiu de novo a conexão. Parágrafo 1º. Ou seja, gente, no ensino médio diurno, nós só temos a opção de sexto horário, tá? É regra para todas as escolas que funcionam com o ensino médio diurno, que tenha o sexto horário. Parágrafo 1º, ele fala das questões excepcionais. As situações excepcionais, elas, ao serão autorizadas pela Secretaria de Estado de Educação, a carga horária correspondente ao sexto horário diário, sendo que ela vai poder ser cumprida em um único dia da semana no contraturno, em 5 módulos aula, de 50 minutos, para as escolas que atendam às modalidades especiais e aquelas de atendimento específicos, ou seja, a escola quilombola, a escola do campo, a escola indígena, a escola especial, as escolas inseridas em unidades socioeducativas e unidades prisionais, ou escolas que atendam estudantes beneficiados com o Programa Estadual de Transporte Escolar. Essas excepcionalidades, elas têm que ser discutidas com o inspetor, tá? E autorizadas pela SEE, porque nós sabemos que Minas Gerais, pelo tamanho do estado que é, tem as suas especificidades regionais. Então, tem aquelas situações que são daquela localidade. Então, elas têm que ser discutidas com o inspetor e têm que ser autorizadas pela SEE para que a escola faça o sexto horário em um único dia da semana, 5 módulos aulas, no contraturno daquele dia que a escola optar. Mas isso tem que ser autorizado, tá? E seguindo rigorosamente o que está aqui na 4657.
Parágrafo 2º. Apenas os seguintes componentes curriculares do itinerário formativo poderão ser ofertados no sexto horário ou contraturno. Eletiva 1, eletiva 2, práticas comunicativas e criativas, humanidades e ciências sociais, núcleo de inovação matemática e ciências da natureza e suas tecnologias. Ou seja, o sexto horário ele tem que ser composto dos componentes do itinerário formativo. Não podemos colocar língua portuguesa, biologia, química, matemática no sexto horário, né? Mesmo porque o aluno... Travou de novo, gente. Tá sem som de novo. É lá que caiu, com certeza. Vamos aguardar, ver se ela volta. Aguardar, né? Voltou, né? Sim. Sim. Então, vamos lá de novo rebobinar, né? Eu estava falando sobre os componentes curriculares do itinerário formativo. Eles devem ser ofertados no sexto horário ou contraturno, conforme está aqui na resolução. A escola não deve ofertar os componentes da formação geral básica no contraturno ou no sexto horário. Por quê? Porque tem os alunos que não podem permanecer no sexto horário e lá na frente a gente vai discorrer sobre as atividades extraescolares que estarão amparando esses alunos, tá? Então, a escola deve organizar seu quadro de maneira que seja ofertado no contraturno ou no sexto horário os componentes curriculares do itinerário formativo. Está lá na resolução. Parágrafo 3º. As turmas de ensino médio em funcionamento no sistema socioeducativo seguirão as matrizes previstas para o ensino médio diurno. Artigo 6º. O ensino médio integral, ele terá carga horária diária de 9 módulos aula de 50 minutos e seguirá a matriz curricular conforme o anexo 2, que está lá na 4657. O artigo 7º, ele trata sobre o ensino médio integral profissional, que serão regulamentadas por resolução própria. A educação profissional, ela é regulamentada por resolução própria, tá? O artigo 8º, nós estamos agora no ensino médio noturno. Ele terá a carga horária diária de 4 módulos, aula de 50 minutos, tendo em um dia da semana a oferta de 5 módulos de 50 minutos, conforme o anexo 3 tá também é a matriz curricular. Parágrafo único. O componente curricular de educação física no primeiro ano do ensino médio noturno deverá ser ofertado no pré-turno do dia em que a escola ofertar 5 módulos aulas, ou seja, o ensino médio regular noturno, ele continua com a carga horária de 4 módulos aula de 50 minutos. Em apenas um dia da semana, ele ofertará um módulo aula a mais. Em apenas um dia, ele terá 5 módulos aula de 50 minutos. Em que ele vai ofertar, que já está determinado aqui, a educação física no pré-turno, tá? É essa a configuração do ensino médio noturno, os meninos do primeiro ano. Você quer falar alguma coisa? Não, tá ok. Artigo 9, ainda da educação de jovens e adultos, no ensino médio. Ela será organizada em 3 períodos semestrais, com carga horária de 400 horas, né? E deverá seguir a matriz curricular conforme o anexo 4, que compõe esta resolução que a gente está tratando aqui, a 4657. Parágrafo 1º. Na educação de jovens e adultos, a carga horária diária será de 4 módulos aula de 50 minutos, tendo também um dia da semana a oferta de 5 módulos aula de 50 minutos, distribuída em 20 semanas letivas semestrais. O componente curricular de educação física no primeiro e segundo período da EJA deverá ser ofertada no pré-turno, no dia em que a escola ofertar 5 módulos aula. Aqui eu não vou tratar da idade mínima, porque isso aqui já é pacífico, isso não mudou. As turmas do sistema prisional também não tem matriz específica dentro da resolução. Seguirão as matrizes de educação de jovens e adultos, a matriz não vou, isso aqui eu não preciso discorrer, tá? A única coisa que eu vou falar aqui é do parágrafo 5º, porque a matriz curricular do segundo período da EJA será implementada a partir do segundo semestre de 2022. Essa matriz curricular do segundo período de EJA,
para o segundo semestre desse ano, ainda não está disponibilizada. A escola só tem hoje acesso ao primeiro semestre, que é o que vocês estão em execução nesse momento, tá? Então, eles já devem estar soltando isso aí, e a escola vai receber em breve essa matriz, tá? A educação especial. O artigo 10 trata da educação especial. As escolas especiais exclusivas da rede estadual que ofertam EJA terão sua matriz curricular organizada em 3 períodos semestrais, com carga horária de 400 horas, e deverão seguir a matriz curricular dessa modalidade conforme o anexo 4. Esse parágrafo primeiro aqui não diz respeito à metropolitana C, né? O parágrafo segundo, ele diz: as escolas especiais que excepcionalmente ofertam o ensino regular deverão seguir a matriz curricular do ensino médio diurno, conforme está lá no anexo 1. É a padrão. A correção de fluxo no novo ensino médio. No artigo 11, da 4657, diz: a correção de fluxo no ensino médio será organizada em 3 períodos semestrais, com carga horária de 500 horas cada e 600 horas módulo aula, distribuídos em 20 semanas letivas semestrais. A correção de fluxo, gente, no ensino médio, ela é para o diurno, tá? Ela não é para, não tem correção de fluxo no noturno, é para o diurno. Mesmo porque a gente nem teria como cumprir 6 módulos aulas no noturno, né? Parágrafo 1º. A carga horária diária será de 6 módulos aula, de 50 minutos, totalizando 30 módulos aula semanais. Segundo, em situações excepcionais, como ela traz na excepcionalidade, pode ser autorizado pela Secretaria de Estado de Educação a carga horária correspondente ao sexto horário diário, para que ela seja cumprida em um único dia da semana, no contraturno, em 5 módulos aula de 50 minutos, para aquelas escolas que atendam modalidades especiais e atendimentos específicos, ou seja, a escola quilombola, a escola do campo, a escola indígena, a escola especial, e escolas que estão inseridas em unidades socioeducativas e unidades prisionais, ou escolas que atendam estudantes beneficiados com o Programa Estadual de Transporte Escolar. A excepcionalidade, em qualquer uma das modalidades de oferta do ensino médio, elas estão atreladas a essas excepcionalidades que já estão citadas aqui dos atendimentos diferenciados. Nem todos alcançam a metropolitana C, mas quando a gente fala de uma resolução, ela abrange o estado inteiro e o estado como um todo tem as suas especificidades. Parágrafo 3º. As escolas deverão seguir a matriz curricular de correção de fluxo do ensino médio conforme o anexo 6, que é a matriz específica da correção de fluxo. A matriz curricular do segundo período da correção de fluxo será implementada a partir do segundo semestre de 2022. Essa também não está disponibilizada aqui na resolução, tá? Então, tanto EJA quanto correção de fluxo, a matriz curricular do segundo semestre ainda não está disponibilizada. Vocês estão trabalhando apenas com a do primeiro semestre. Educação do campo e educação quilombola. No artigo 12, trata das modalidades de educação do campo e educação quilombola, que essas seguirão as matrizes previstas nesta resolução, resguardadas as diretrizes e metodologias específicas conforme a legislação vigente. No parágrafo único, as escolas que ofertam essas modalidades poderão fazer a opção pela oferta da pedagogia da alternância, conforme a matriz apresentada no anexo 7, e optar pela matriz curricular do ensino médio diurno, noturno ou da EJA, de acordo com cada caso. Isso vai da análise da equipe pedagógica da escola, vista a necessidade da sua especificidade. Vou pular que nós não temos escola indígena, não é o nosso caso. Agora vamos lá nas atividades extraescolares, né? O artigo 16 da 4657, ele fala que no ensino médio as atividades extraescolares não se confundam com as atividades extra-classe. Uma coisa é diferente da outra, atividades extra-classe é uma coisa, atividade complementar é outra coisa, e atividades extraescolares é outra coisa. Nós aqui estamos tratando especificamente, no artigo 16, das atividades extraescolares. Realizadas pelos estudantes, elas poderão ser lançadas como aproveitamento de estudos realizados e conhecimentos constituídos, que vai integralizar a carga horária prevista na matriz curricular. No parágrafo 1º, para o ensino médio, e caiu de novo.
Para o ensino regular diurno, as atividades extraescolares poderão ser aproveitadas para integralizar a carga horária dos componentes curriculares, das unidades curriculares, aprofundamento nas áreas do conhecimento e eletivas, que sejam ministradas no sexto horário ou contraturno. Para o ensino médio noturno e EJA, as atividades extraescolares poderão ser aproveitadas para integralizar a carga horária das atividades complementares vinculadas ao componente curricular projeto de vida e dos componentes curriculares do aprofundamento nas áreas do conhecimento. Então, no noturno, vocês observem que essas atividades elas poderão, né, ser aproveitadas para integralizar a carga horária das atividades complementares vinculadas aos componentes, né? Ou seja, quando a gente fala atividades complementares, a gente entende que vocês trabalham as atividades complementares em forma de projetos, né? Que já é uma prática, a escola já tem essa prática, não é uma novidade falar de atividades complementares. Só que as atividades extraescolares também poderão ser utilizadas para integralizar essa carga horária, segundo está aqui na resolução 4657, no seu parágrafo 2º. Mas na frente, eu vou discorrer para vocês em detalhes, que chegou uma orientação específica dessas atividades extraescolares, tá? E aí vai dar para clarear um pouquinho mais como que isso vai ser comprovado. Seria, no caso, os cursos que os alunos fazem, extraescolares, cursos técnicos, inglês, informática? Sim. Daqui a 2 ou 3 slides eu vou falar lá e acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Mas é dentro dessa visão que você colocou mesmo, tá? Só um minutinho que nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. No parágrafo 3º, serão consideradas, para efeito de aprofundamento de estudos realizados e conhecimentos constituídos para integralização de carga horária extraescolar na rede estadual de educação de Minas Gerais, as seguintes atividades formais, realizadas no corrente ano letivo. Então, quando a gente, até achei interessante isso, corrente ano letivo, nós estamos em 2022. Aí, se o menino fez estágio ano passado e vai querer usar esse ano, não pode. A gente tem até, são detalhes que a gente, na hora que vai lendo assim, a gente tem que ter um cuidado com a escola, porque o menino chega com a declaração que ele fez o estágio no ano passado. Não, é para o ano corrente, para o ano letivo que ele está inserido, né? Senão ele fala, não, mas eu fiz estágio no ano passado em tal lugar e tem declaração. Não vale. Então, são as atividades formais, né, realizadas no corrente ano letivo, quais sejam os estágios, o aprendiz nos termos da Lei 10.097, os cursos da educação profissional técnica de nível médio, com validade nacional, os cursos livres ministrados por pessoa jurídica. Lembrando que pessoa jurídica, esses cursos livres, eles têm que ser ministrados por alguma pessoa jurídica, porque às vezes a pessoa desenvolve uma atividade lá, por exemplo, de reciclar de papel. Isso é uma atividade autônoma. Ou então ele faz um curso lá um curso de crochê, um curso de corte e costura. São cursos livres, mas não são ministrados por pessoa jurídica. Você concorda? Então tem que ter muito cuidado quando for discutir sobre essas questões. Essa análise ela tem que ser muito minuciosa, tá? Esses cursos têm que ser ministrados por pessoa jurídica. As atividades... Nesse caso, então, eles são dispensados do sexto horário? Mais na frente eles são dispensados, mas aí a gente vai falar como que isso vai se dar, tá? As atividades de iniciação científica em instituições de ensino regulamentadas, porque, por exemplo, a UFMG, de vez em quando, ela oferece algumas atividades que, né, alcançam os nossos alunos das escolas estaduais, quer dizer, é uma instituição de ensino regulamentada, uma UFMG, uma universidade, mesmo que particular, uma católica, se ela faz alguma oferta, né, de imersão com esses meninos de iniciação de pesquisa, ela é reconhecida, pode compor, sim, a carga horária. Parágrafo 4º. Para aproveitamento da carga horária realizada em estágios ou programa de jovem aprendiz, a instituição responsável pela atividade precisa declarar as atividades realizadas pelo estudante, comprovando que as mesmas possuem finalidade educativa e dialogam com o propósito formativo do ensino médio. Para o aproveitamento das atividades extraescolares,
os estudantes devem comprovar, via documentação formal encaminhada pela instituição formadora, a carga horária a ser considerada. A análise da carga horária extra-classes a ser aproveitada, mediante comprovação, deverá ser realizada pelo especialista de educação básica, validada pela direção escolar e devidamente registrada nos assentamentos individuais pela secretaria escolar. No parágrafo 7, a gente quer chamar a atenção o seguinte: o serviço de inspeção escolar, ele irá monitorar esse registro, observando as normas e orientações da SCE, conforme previsto no protocolo orientador da atuação do inspetor escolar. Ou seja, a escola sempre tiver dúvida em relação à validade ou não, ele deve recorrer ao seu inspetor escolar. Ele, né, buscará a orientação, se ele não tiver ela de pronto na hora, ele vai buscar, de forma que a escola faça esse registro de forma correta. Agora, eu vou entrar no slide justamente do que trouxe. Nós recebemos as orientações complementares acerca dessas atividades escolares, agora no dia 29/3, e foi encaminhado para as escolas estaduais, para todas as nossas escolas, no dia 4 de abril, no e-mail institucional. Essas orientações complementares que estão amparando, né, a forma como essas atividades extraescolares serão comprovadas. Os documentos para comprovação das atividades extraescolares dos estudantes os estudantes somente serão dispensados do cumprimento da carga horária com finalidade de aproveitamento de estudos após a apresentação e validação da seguinte documentação. Cursos livres. Tem um anexo A, tá? Um A que está nessas orientações complementares. Aqui eu fiz só uma síntese do que estava lá nas orientações, que é muita coisa, mas dentro desse e-mail foram os vários anexos que eu estou citando aqui. Foi a orientação em forma de um memorando e os anexos foram compondo o e-mail. Então, são alguns anexos que estão lá que deverão ser utilizados pela escola conforme, né, a necessidade de comprovação do estudante. Os cursos livres têm o anexo 1A lá, que deverá ser preenchido pela instituição formadora, onde a gente falou que o curso livre ele tem que ser ministrado por uma pessoa jurídica, né? O estágio, ele deve ser, a comprovação se dará pelo termo de compromisso e pelo preenchimento do anexo 1B, que vai a instituição que oferece o estágio, ela vai preencher esse anexo, assinar e o aluno vai entregar. O aprendiz. O aprendiz, a comprovação se dará pela carteira de trabalho assinada pelo contratante e pelo preenchimento do anexo 1B, feito pela instituição empregadora. Os estudantes maiores de 18 anos, trabalhadores, declaração de vínculo com a empresa, empregador, ou a carteira de trabalho devidamente assinada e o anexo 1B. Lembrando, quando a gente chama atenção aqui, eu queria voltar atrás só um minutinho, porque nós vamos ter no ensino médio noturno o horário, o dia que o noturno ofertar 5 módulos aula, ele vai ofertar no pré-turno educação física, né, como um componente de carga horária complementar. Esse aluno que trabalha, ele pode ter dificuldade de chegar nesse horário, então ele pode também comprovar, né, esse dispensa, pode comprovar esse cumprimento da carga horária através da sua carteira de trabalho assinada e o anexo 1B preenchido e assinado pela instituição empregadora, tá? A análise da carga horária extra-classe a ser aproveitada, ela se dará mediante a comprovação. Deverá ser realizada pela gestão pedagógica, que é composta pelo especialista em educação básica e o coordenador do novo ensino médio. Vocês, juntamente com o especialista, vão fazer a validação dessas comprovações que os estudantes trouxerem, tá? E ainda validada pela direção escolar e devidamente registrada nos assentamentos individuais, na pasta individual do aluno, na secretaria escolar. Então, agora eu vou passar para a Delma, e no finalzinho, depois que a gente terminar, a gente abre para ir conversando mais com vocês, com mais calma, e tentando responder as perguntas que nos forem possíveis, tá? O que não for, a gente vai encaminhar. Tá bom? Então, vamos lá, né, gente? Para quem não me conhece, eu sou a Nelma, analista aqui da DIRIB, e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os documentos que foram disponibilizados até agora, tá?
que são importantes para que vocês estejam com eles em mãos e repassem também para os professores, ok? Então, eu vou começar falando das diretrizes curriculares, que é um caderno que vem com a organização da implementação do novo ensino médio e da nova proposta curricular com as suas respectivas mudanças para o primeiro ano, né? A principal mudança, né, do novo ensino médio é o aumento da carga horária. E aí, essa organização de toda essa implementação está nessas diretrizes aí. É importantíssimo porque ele traz, por exemplo, o documento começa trazendo, falando da construção do currículo referência de Minas Gerais. Nós sabemos que o novo ensino médio, né, ele é de nível nacional, né, e ele foi baseado, o nosso currículo foi baseado na base nacional. O que acontece? Até o estudo da base, até chegar e criar o nosso currículo referência de Minas Gerais, porque o governo federal deixou que os estados tinham que manter 60%, né, da base nacional e 40% poderia ser modificado para que pudesse atender as realidades de cada estado. Então, Minas trabalhou no seu currículo referência de Minas Gerais e ali, nessas diretrizes, ele começa o documento apresentando como que foi toda essa construção, que modificações foram feitas, como que foi o atendimento ao público, né, a escuta. Sim. Então, tudo isso está lá relatado nesse documento. Depois, ele vem apresentando as principais mudanças no novo ensino médio. Ele traz também a organização curricular, né? Ou seja, o que nós falamos lá no início, que a Denise explicou lá no início, a formação geral básica, que são as 600 horas, e os itinerários avaliativos, itinerários formativos, é que eu trabalhei tanto com itinerários avaliativos que eu fui falar. Os itinerários formativos com 400 horas, ok? Ele vem explicando melhor essa organização curricular aí. Depois, ele vem falando de uma coisa muito importante lá na página 10, que é a integração das áreas do conhecimento, né? A gente sabe que o novo ensino médio, ele mudou totalmente a proposta de ensino em relação aos componentes curriculares, né? Que hoje não é mais trabalhado individualmente. A gente trabalhar por área do conhecimento. Eles apoiam o planejamento docente dentro dessa integração, né, por área de conhecimento, que é importantíssimo vocês se apropriarem dela e também passar isso com os professores, não só os professores dos itinerários, mas com os professores também da base nacional, porque eles precisam entender que agora o trabalho é por área do conhecimento. E aí a gente tem visto, assim, muita dificuldade da escola, dos professores, dos especialistas de educação, entenderem o livro didático, né? O novo livro didático. O livro didático, que foi escolhido pela escola, ele não é mais aquele livro didático que atende o currículo por componente curricular. Antes, eu, por exemplo, como professora de língua portuguesa, eu pegava o meu currículo, via as habilidades e encontrava facilmente no meu livro didático aquelas habilidades que eu precisava trabalhar. Hoje a gente está com um livro didático que ele está atendendo não as habilidades de cada componente curricular, ele está atendendo a essa integração das áreas do conhecimento. Então, ele vai abordar temas integradores, né? Ele vai vir com proposta de projetos, de trabalhos que vão abranger não somente, por exemplo, tem lá um texto em língua, no livro de português, que ele vai atingir ali várias outras áreas, né? Ele vai atender a arte, ele vai habilidades de arte está ali dentro daquela proposta, que são comuns com língua portuguesa e literatura, e educação física, né? Então, tudo que é da área de linguagens está ali naquele livro.
E a escola ainda não conseguiu entender isso, e o professor está tendo dificuldade de trabalhar com esse livro. Então, esse livro já não é mais aquela ferramenta que vai atender o professor de língua portuguesa na sua totalidade para trabalhar o currículo. Quer dizer, ele já não atendia na sua totalidade, né? Mas ele atendia bem, a gente conseguia trabalhar a maioria das habilidades do meu currículo. Agora, a proposta é que o livro ele está apresentando, então, temas integradores. São temas que vão envolver a habilidade de todas as áreas do conhecimento. Por isso que a secretaria orientou que a escola escolhesse 2 volumes para trabalhar no primeiro ano, 2 no segundo, 2 no terceiro. Mas a orientação de trabalhar 2 volumes no segundo e no terceiro ano é para esse estudante que está no primeiro ano nesse ano. Ano que vem, esse estudante que está no novo ensino médio, que vai receber esse outro volume, esses outros 2 volumes. Quem está no segundo ano deste ano, ele vai continuar com o livro antigo, por quê? Porque ele está dentro do currículo do CBC. Né? Então, ele não está. O que o professor do segundo ano está desenvolvendo está dentro do CBC. E esse livro de agora, ele não atende o CBC. Né? Então, continua-se com o livro antigo para o segundo e terceiro ano deste ano de 2022. A escola deve distribuir os livros somente, os outros volumes somente no próximo ano, ok? E aí o professor vai ter, de cada componente curricular, ele vai ver o que precisa completar ali, vai utilizar outras ferramentas, outros recursos didáticos para poder trabalhar as outras habilidades que não estão ali dentro daquele volume que vocês abordaram agora, né? Distribuir para os estudantes agora. Bom, o catálogo de eletivas, gente, a gente vai tirar as dúvidas mais para frente. Eu vi que alguém acho que levantou a mão, a gente vai falar depois, tá? O catálogo de eletivas. Antes de falar dos catálogos de eletivas, no documento, ainda nas diretrizes, a gente encontra também mais orientações contra as atividades complementares do noturno. Né? Ou seja, quais são os componentes curriculares que vão estar trabalhando as atividades complementares, e ali tem as orientações para esses professores. Além disso, o documento traz também orientações para o MTI, né, que é o ensino médio de tempo integral, e fala também sobre a avaliação. Nesse momento de trabalho em áreas, né, é importantíssimo a gente pensar em como que eu vou avaliar, né? Bom, os catálogos das eletivas, ele foi disponibilizado no ano passado, né? É um catálogo onde apresenta a contextualização das eletivas e as possibilidades de implementação para esse ano de 2022. As escolas já escolheram as eletivas, né? Mas no próximo ano a gente vai ter a oportunidade de escolher novamente. Então, é importante que vocês conheçam esse catálogo para escolher eletivas que estejam de acordo com a comunidade onde a escola está inserida, o território da escola, né? O caderno pedagógico também foi disponibilizado, e ele vem, gente, todas as habilidades que serão trabalhadas pelos itinerários formativos. Então, esse caderno pedagógico que vai direcionar o planejamento dos professores dos itinerários formativos. Lá está distribuído por bimestre e vem os objetivos de conhecimento, os eixos estruturantes, de acordo com associados às competências gerais da base nacional, as habilidades, então, e ainda tem algumas estratégias de ensino também. Então, é importante que esses cadernos cheguem até a mão dos professores de itinerários formativos, ok? As diretrizes precisam ser disponibilizadas para todos os professores, não só para os dos itinerários, né? Bom, quando a gente fala lá do aprofundamento, né, da área de conhecimento, do mundo de trabalho, tecnologia e inovação, como a gente está vivenciando uma época que a tecnologia é algo muito presente, é algo que a gente precisa trabalhar e inserir isso na escola. A secretaria, ele deu um olhar, teve um olhar mais cuidadoso para
para esse componente curricular, né, dentro do mundo, do mundo do trabalho e a tecnologia e inovação. Para isso, tem as diretrizes, que estão também dentro das diretrizes curriculares, estão na página 27, as habilidades que vão ser desenvolvidas dentro desse componente mundo do trabalho, tecnologia e inovação. Lembrando que o noturno e a EJA não possuem esses componentes curriculares na sua grade. Então, quer dizer que eles não vão ver nada de mundo do trabalho, de tecnologia, sendo que é algo tão importante, né? Não. Essas habilidades, ou melhor, algumas das habilidades, né? Porque o diurno vai ter oportunidade de trabalhar de uma forma mais minuciosa. Já o noturno, eles vão trabalhar essas habilidades dentro do projeto de vida, né? Então, o caderno orientador de projeto de vida, ele vem trazendo algumas habilidades, as principais habilidades referentes ao mundo do trabalho, tecnologia e inovação, que tem tudo a ver, porque projeto de vida, mundo do trabalho, né? Isso vai direcionar a vida do estudante lá na criação do seu projeto de vida. Ainda dentro da tecnologia e inovação, existem cadernos desses componentes curriculares para o professor e para o estudante. É o único itinerário onde foi disponibilizado caderno para o estudante, ok? E foi disponibilizado um recurso para que a escola faça a impressão desses cadernos, ok? Então, é importante que vocês verifiquem se não ainda imprimiram, tem uma orientação como que vai ser feita a impressão desses cadernos, para que chegue o mais rápido possível na mão do estudante, caso a escola ainda não tenha feito essa impressão. Esses cadernos, eles estão no anexo desse e-mail aqui, foi repassado, né, pela DIRIB para as nossas escolas, e o e-mail está assim, ó, termo de compromisso do novo ensino médio. Nesse e-mail, no anexo desse e-mail estão os cadernos, e no corpo do e-mail tem todas as orientações, especificação para impressão e o recurso disponibilizado, ok? Lembrando, pessoal, como eu disse lá atrás, essa unidade curricular, ela foi criada recentemente, então não havia tempo hábil para que fosse inserido no PNLD. Nós não podemos deixar nem o professor e nem o aluno sem material, né, Nelma? Então, o recurso da secretaria foi justamente esse, disponibilizar os cadernos e disponibilizar recursos de forma que vocês imprimam para o professor e para os estudantes. Okay? Então, caso vocês não tenham feito a impressão, por favor, comunique com o diretor e agilize esse processo, tá? Esse e-mail que vocês falaram para onde mandou esse caderno pedagógico a ser impresso, foi enviado para a escola, no e-mail da escola? No e-mail da escola. Toda a comunicação é feita pelo e-mail institucional da escola, tá? Então, isso chegou na escola, no e-mail da escola. Eu só coloquei o nome aqui para facilitar, às vezes o diretor se perde, né, no e-mail institucional, que é muita coisa que chega, aí para vocês anotarem esse nome, que está nesse nome. Aí o assunto, né, do e-mail é esse, vocês estão no anexo, então, esses cadernos, tá? Aí é importantíssimo que se chegue esse material na mão do professor, né, que ele tem um caderno para ele e tem um caderno do aluno. Gente, lembrando que esse recurso foi disponibilizado para impressão somente dos cadernos de tecnologia e inovação. Os outros cadernos, o caderno pedagógico, as diretrizes curriculares, não veio recurso. É virtual. Então, aí a disponibilização é virtual, caso a escola não tenha condição de imprimir, né? O professor. Disponibiliza no e-mail deles, que todos têm e-mail, né, gente, institucional. Isso. É só encaminhar para o e-mail dos professores, né? Além disso, ainda dentro do Tecnologia e Inovação, nós temos o Memorando 7, que é outro também que é extremamente importante, que vocês precisam apropriar dele. Esse memorando, ele vem falando do recurso para aquisição dos kits robóticos. Dentro desse componente curricular, Tecnologia e Inovação, se não me engano, no terceiro bimestre, o professor vai trabalhar com robótica. E para o professor trabalhar com robótica, ele precisa desse kit, ok? Então, a secretaria disponibilizou o recurso para a compra desse kit. Além disso, nesse e-mail vem falando o que vai compor esse kit, ok? Então, é importante que vocês
verifiquem, né, como que, se a escola já fez lá os 3 orçamentos, para poder comprar, para quando chegar a época do professor desenvolver essas habilidades, e que é de extrema importância. Imagina, acho que os meninos vão gostar muito dessa proposta, né, de trabalhar com robótica, e quantas habilidades serão desenvolvidas dentro desse tema, e aí o professor precisa já estar com esse kit em mãos. E aí, houve algumas escolas que sentiram que o dinheiro que foi disponibilizado já não dá mais para comprar o kit, porque a inflação está aí, né, e o dinheiro foi disponibilizado no final do ano passado, eles estão sentindo dificuldade de comprar o kit com o dinheiro que foi disponibilizado. Então, o que a escola vai fazer? A escola vai fazer os 3 orçamentos, ok? Vai encaminhar para DIVOF, é um F no final aí, que é a diretoria financeira daqui da Metropolitana. O diretor já está acostumado, já sabe e-mail, já sabe tudo. Ele vai encaminhar esses orçamentos para cá, para o financeiro, e o financeiro vai liberar um aditivo para inteirar para a compra desses kits, tá? Então, é importante que vocês verifiquem isso aí, junto com a especialista de educação, e já agilizem a compra desse kit, para que quando chegar lá no bimestre que for trabalhar, o professor já tem, e é importante também que chegue antes, para que o professor se aproprie desse kit, ele conheça, ele veja o que é aquilo, para que ele se organize e se planeje de uma forma mais efetiva. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a atribuição de vocês, né? Lá no memorando 26 e no memorando 1, veio as orientações, né, acerca das atribuições de vocês. É um cargo novo, né? Então a gente precisa entender, não só vocês, como os professores, a escola, a especialista precisa entender o que é que vocês estão fazendo na escola. Então, esse documento, esses memorandos é que vão direcionar, importantíssima a leitura de vocês, desse memorando, né, para que vocês entendam o que vocês estão, foram contratados para fazer. Bom, a principal função de vocês é garantir que a indissociabilidade, a existência entre formação geral básica e itinerários formativos aconteça. Gente, nós estamos aí numa época, uma mudança enorme, que é o trabalho diário. A gente consegue entender quão grande é e tão complexa é essa mudança pelos livros didáticos. A gente pega o livro didático, aí você fica assim, eu não sei, não estou entendendo, a mudança é enorme. E aí, é importantíssimo que o professor da Base Nacional dialogue com o professor dos itinerários, né? Por que isso? Porque os itinerários, a proposta do novo ensino médio, com os itinerários formativos, não é mais do mesmo. Não é que o professor dos itinerários vai trabalhar aquilo que está faltando lá, ou que o professor de biologia, por exemplo, não conseguiu trabalhar, e aí o dos itinerários referentes a esse componente curricular vai suprir. Não é isso, né? A verdade é que o professor da base vai desenvolver as habilidades do currículo referência de Minas Gerais, que está de acordo com a Base Nacional. Ele trabalha as habilidades, aqueles conteúdos ali, né, dentro do componente curricular dele. O que vem, então, os itinerários? O itinerário, ele vai propor a mão na massa. Ele vai propor atividades em que o estudante vai colocar em prática aquilo que o professor lá de biologia ensina. Ou seja, esses 2 pessoas precisam conversar. Eles precisam entender o que o professor de biologia está dando lá, para que eu coloque isso em prática aqui. E isso que vai dar sentido para o estudante, né? Porque quantas vezes a gente questiona, por que eu estou estudando isso, né? Estudar vulcão, por que eu estou estudando sobre vulcão? Por que eu estou estudando isso? Então, a proposta é que esse itinerário faça isso. Mas o professor também dos itinerários, ele tem as habilidades que ele vai desenvolver através da prática. Por isso é que veio o currículo lá, por isso que vem as habilidades lá nos cadernos pedagógicos que ele vai desenvolver. Porém, ele vai desenvolver essas habilidades com atividades mais práticas, né? O ano passado, nós tivemos a escola
como é que é o nome da escola, Denise? Que foi a piloto. A escola piloto Taquaraçu de Minas, A Taquaraçu de Minas, que fez, né, que foi a escola piloto do novo ensino médio, e eles desenvolveram alguns materiais dos itinerários. E aí a gente viu, através, como que o professor consegue fazer isso, né, com muita propriedade. A gente viu o material que eles criaram, por exemplo, lá dentro de, não sei se é geografia, eu acho que era a geografia, que eles, o professor de itinerário propôs para os estudantes verem como que era o lixo, né? Como que era o descarte. No bairro, da escola, da sociedade, né? pesquisa, né, de campo. E ali depois os meninos foram criar algo que fosse levar para a comunidade, de auxiliar, né, a coleta seletiva. Problemas, né, que aquilo gera. Isso. Então foi assim muito interessante. Então a gente consegue entender que os itinerários não pode ser o mais do mesmo, ok? E aí eu vi que tem muitas dúvidas em relação à contratação de vocês, em relação a quadro pessoal. Isso não é com a gente, que a gente é do pedagógico. Mas, mesmo assim, eu quis trazer para vocês a resolução que responde sobre isso. Então, vocês estão com dúvidas lá quanto à contratação, número de aulas, né? Essas coisas, carga horária, vocês vão buscar nessa resolução 4672. Tá? Que ela é que vem trazendo a organização do quadro pessoal dos coordenadores, ok? Carga horária, né? Vem falando que a Denise falou lá, que se você foi contratado como coordenador geral, qual que é a carga horária, né? Por que você foi contratado geral e não por área, por causa do quantitativo de estudantes. Então, essa resolução vem falando todos esses detalhes, ok? Aí vocês podem buscar, e caso ainda não fique claro, vocês vão procurar o inspetor escolar, que vai ajudar vocês aí a sanar essas dúvidas quanto a quadro de pessoal, ok? Alguém já até tinha perguntado, que eu vi no chat, né, perguntando sobre a carga horária, são 5 horas, né, do coordenador diário, 5 horas aulas, né, e o outro 7 horas aulas, ok? Alguém também perguntou isso, né? Bom. Tem que cumprir as horas extras também, de acordo com essas 7 aulas? Horas extras? Que horas extras? Aqueles 15 minutos que a gente cumpre da aula normal. Isso você vai conferir nessa resolução. Se você não conseguir descobrir, você pergunta ao seu inspetor. Tá? Porque é quadro funcional, eu não vou me atrever a responder, porque eu posso me equivocar. Tá? Tá bom, obrigada. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Olha nessa resolução aqui, ó, 4672. Aí, se caso... Então, se eu entendi certo. Então, o professor base, ele ensina toda a teoria e o professor dos itinerários, ele vai dar continuidade com a prática. Isso. Para caminhar junto. Do conhecimento, tá? De acordo com as áreas. áreas. O aprofundamento das áreas do conhecimento. Não, isso entendi. Mesmo. Então, por exemplo, lá nós não temos um itinerário de práticas comunicativas e criativas. Ele está lá falando das áreas de linguagem. Então, ele não vai auxiliar, ele não vai dar prática só de língua portuguesa. Vai dar de educação física, vai dar de língua inglesa, vai dar de artes, vai dar de redação. Por quê? Porque são os conteúdos que compõem essa área de linguagens. De linguagens e suas tecnologias. Cada componente, né, cada itinerário, ele está referente a uma área, tá? E aí ele vai desenvolver no caso da área. Entendi. Tá? Ok? Então, vamos lá. Bom, gente, o documento, o memorando 26, ele traz as atribuições de vocês separadamente. As atribuições do coordenador geral e as atribuições do coordenador por área. Porém, são praticamente as mesmas coisas. Então, eu vou ler esse aqui, que é do coordenador geral, mas vale também para os de área. Depois eu vou só chamar a atenção que é a diferença lá de área, ok? Então, ó, são atribuições de todos vocês. Planejar, articular e organizar a implementação do novo ensino médio na escola, buscando assegurar
a indissociabilidade entre formação geral básica e itinerário formativo proposto para o primeiro ano. Está vendo que a primeira atribuição é exatamente vocês garantirem esse diálogo, né? Esse diálogo que é de que o professor da base vai lá ensinar aquilo que está ali no currículo referência, o conteúdo, como a colega falou aqui agora comigo, é porque eu não te visualizei, eu não sei o seu nome. Mas aí vem, você vai garantir que o de itinerário não venha dar mais do mesmo, tá? Então, pensar, organizar, articular esse diálogo, né, da melhor maneira possível aí, dentro da possibilidade de vocês, articular isso para que não aconteça mais do mesmo, atividades de quadro, atividades de folha impressa para fazer em casa, porque os componentes aumentaram muito, né? Então, você já imaginou se de repente todos os professores derem tarefa de casa para os meninos com folha, com livro, com não sei o quê. Aí vão, no lugar de diminuir a evasão, vai aumentar. Então, é papel de vocês ajudar para que isso não aconteça, para que seja algo prazeroso mesmo, para que os meninos vejam. Prazeroso é pedir demais, né, gente? Mas que tenha significado. Mas que tenha um significado, ok? E qual seria a avaliação desses itinerários? Eu vou falar, daqui a pouco eu comento da avaliação, tá? Se você obrigada. não falou, você me lembra. Tá bom, obrigada. O que acontece? Vou falar assim. Aí, outra coisa que vocês vão fazer, organizar a formação continuada dos professores dos componentes curriculares do novo ensino médio. Bom, aqui eu queria chamar a atenção para as duas coisas. Vocês devem ter ficado desesperados quando viram isso, né? Organizar a formação, meu Deus, nem eu estou entendendo direito, estou aprimorando agora e tal. Calma, porque a gente vai estar auxiliando vocês nessa formação. Então, nesse primeiro momento, o que de formação vocês já vão chegar lá e já vão fazer na escola? É uma formação como nós estamos fazendo aqui agora. É conversar com seus professores, também da base nacional, né? Sobre as diretrizes, sobre os cadernos pedagógicos, sobre a 4657, né? Vocês vão conversar. Essa é a primeira coisa que vocês vão fazer para organizar a formação com o grupo de professores de vocês. É organizar essa formação, ok? Para falar disso. As outras coisas, a secretaria vai orientar, a gente vai passando. Não que vocês não possam eu tenho uma coisa legal e já vou fazer. Não, vocês têm toda a liberdade para isso. A gente só não quer que vocês fiquem desesperados sem saber, né, por onde começar. Salientando, gente, que esse primeiro momento dessa nossa conversa aqui já pode ser um pontapé inicial de formação com seus professores, né? Através dessa nossa conversa aqui, que a gente está tentando dialogar com vocês sobre as várias nuances que traz aí essa implementação, essa nossa conversa aqui, esse nosso material já pode ser um material, de repente, para vocês utilizarem para organizar essa primeira formação. E, a partir disso, sistematizar isso, né? Essa formação continuada. Bom, vocês vão planejar, organizar e acompanhar e avaliar, junto aos professores, as ações pedagógicas que trazem materialidade ao novo ensino médio. Organização curricular, quer dizer, precisam saber se os seus professores estão acompanhando os cadernos pedagógicos, se eles estão acompanhando, desenvolvendo as habilidades que estão ali para cada itinerário formativo, ok? Atividades interdisciplinares, sequências e projetos didáticos que envolvam a comunidade, dentre outros. O próprio livro didático já vem trazendo sequências para as áreas do conhecimento e trazem projetos também, tá? Então, não precisa criar, já tem muita coisa boa nos livros didáticos e que podem ser aproveitados, tá? Para essa organização aí. Validar, acompanhar, monitorar e encaminhar para a secretaria da escola o registro das atividades extraescolares, que é o que a Delícia falou muito agora, sobre essas atividades extraescolares, né, que são os estudantes que não vão poder acompanhar o sexto horário, porque fazem curso, estágio, trabalho, e aí vocês vão precisar de, juntamente com a especialista de educação, validar,
olhar e validar e depois passar para o diretor, que vai dar a última validação, né? E arquivar isso na pasta individual dos estudantes, ok? Então, lá na 4657, fala que isso é do especialista de educação. Aí já vem o memorando 26, que fala que vocês também vão auxiliar nesse, né? Que vocês também vão fazer esse trabalho aí junto com o especialista, ok? Acompanhar o plano de trabalho dos estudantes do ensino médio em estágio obrigatório, zelando pelo tratamento pedagógico que essas atividades devem oferecer. Elaborar e validar orientações e materiais didáticos de operalização do novo ensino médio para professores e estudantes. Quando fala elaborar e validar, né, vocês, claro que vocês vão criar, quando a gente fala de materiais didáticos, vocês vão criar juntos, né? Então, quando fala elaborar, não é vocês que vão elaborar isso. Quem vai elaborar é o professor que está lá em sala de aula com aquele componente curricular, mas vocês vão acompanhar, validando. Da mesma forma que, às vezes, a gente faz uma prova e passa para o especialista, ele vê aquela prova, se está de acordo com o currículo, vocês vão fazer isso também, tá? Validando tudo isso, da forma de avaliação, tudo isso vocês vão fazer. Monitorar o trabalho dos professores no desenvolvimento das atividades complementares, vinculadas aos componentes curriculares. Projeto de vida, práticas comunicativas e criativas. As atividades complementares, gente, como a Denise mostrou, estão dentro desses componentes curriculares. Projeto de vida, práticas comunicativas e criativas e humanidades e ciências sociais. Atividades complementares, que é aquela lá que falta a carga horária lá no noturno, a gente precisa completar com projetos. A escola do noturno já está acostumada a fazer isso. Só que agora, vocês vão fazer essas atividades complementares dentro desses componentes. Quem é que vai fazer essas atividades complementares? O professor desses componentes. O professor, no entanto, que esses professores desses componentes, ele tem uma aula presencial semanal. Então, ele vai conseguir articular todas essas atividades complementares com os estudantes. E vocês vão monitorar esse trabalho, ok? Bom, aí vem as atribuições do coordenador diário, que é a mesma coisa, né, do geral, porém, ele vem falando assim, ó, coordenar o grupo de professores dos componentes de sua respectiva área do conhecimento. Como o coordenador geral tem um número menor de professores, porque é um número menor de estudantes, ele vai coordenar todas as áreas. O coordenador, a escola que tem um número maior de estudantes, consequentemente tem um número maior de professores, ele vai ter coordenador por área do conhecimento. Então, você que é coordenador da área do conhecimento, você vai fazer todo esse trabalho de planejar, organizar, né, de acompanhar, dentro da área do conhecimento da qual você foi contratado para acompanhar. E promover um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar na área entre as áreas de conhecimento, articulando o processo do novo ensino médio. Quando a gente fala de trabalho interdisciplinar e transdisciplinar, a gente percebe que a gente ainda precisa melhorar muito, né, em relação a isso, porque é um trabalho muito complexo, principalmente quando a gente fala de transdisciplinaridade, é algo muito complexo, muitas vezes a gente não está preparado para isso ainda. E aí, vem aqui na atribuição que você vai promover esse trabalho interdisciplinar. Então, pensando nisso, a gente convidou, né, tem um microfone aberto, por favor, se puder fechar. Obrigada, parecendo o meu cachorrinho, late até. Aqui, nós convidamos, então, inicialmente a gente vai ter mais encontros para falar desse assunto, né, que é um assunto complexo, a gente precisa estudar e aprender mais sobre ele, mas inicialmente nós convidamos a professora Grace, da UNA, né, da universidade lá, que vai vir falar para a gente de maio 23. Ela vai ter 4 encontros com a gente para falar da interdisciplinaridade no novo ensino médio, que é esse trabalho em áreas, né, que é isso que às vezes é tão complexo. Então, ela vai vir falar para a gente, vai ser às 18 horas, a gente sabe que é um horário que, né, às vezes nem sempre dá para todo mundo participar, mas a gente vai gravar, né, e vai estar pelo Zoom. Pelo Zoom. Aí nós vamos gravar para que vocês possam, para quem não puder ver, né, mandar.
Não, é o Zoom, ele já até mandou o link. É o Zoom. Vocês colocaram ali, né? Aí ele vai, vocês vão, para quem não puder ver, né, ao vivo, né, lá no horário, vai poder assistir posteriormente, ok? E nesse evento é para vocês, especialistas, porque depois é uma forma de vocês pensarem numa formação para o professor de vocês, ok? E o legal de ser ao vivo, né, participarem ao vivo, vocês vão poder fazer pergunta para ela, participar pelo chat, é melhor. Mas quem não puder, a gente vai encaminhar novamente pelo e-mail que vocês fizeram o cadastro, no link. Bom, agora, Gláucia está aqui com a gente, ela vai falar para a gente alguns questionamentos que estão no chat, a gente vai responder depois para quem levantou a mãozinha aí, tá bom? Aí a gente tem até 3h30 para a gente poder tirar as dúvidas de vocês que ainda, por um acaso, ainda ficaram. A Gláucia vai lendo aqui e a gente vai conversando. Essas lives, essas programações que vocês estão falando aí, elas vão ser divulgadas na época? Como é que vai ser? Já foi divulgada, Magda, porque a primeira já vai acontecer dia 4, semana que vem, tá? Então, nós já foi encaminhado para o e-mail institucional da escola, o link do Zoom para vocês entrarem. Ok. Tá? É porque eu entrei agora, eu tô nula e crua sobre o assunto. Mas o documento vai direcionar você aí um pouquinho, tá? Na hora que você apropriar das diretrizes, eu acho que você vai ter mais segurança. E qualquer coisa também você pode... Essas diretrizes estão lá no currículo da secretaria, não estão? As diretrizes, eles foram encaminhados pelo e-mail institucional da escola. Há mais tempo, né? Eu não sei, porque lá no e-mail do currículo, você encontra o planejamento por bimestre dos estudantes, o plano de curso por bimestre. Os planos de curso estão lá, junto com o currículo, com a base, você encontra tudo lá. Mas eu acredito que essas diretrizes do novo ensino médio, acho que você não encontra lá, não. Eu não tenho certeza. Mas pede o seu diretor, a sua diretora, os documentos do ensino médio. Nós vamos mandar também por e-mail, que foi cadastrado na inscrição desse encontro nosso de hoje, alguns documentos. Mas é importante que você já pede ele, tá bom? A professora que pegou no início do ano, ela faleceu, eu entrei essa semana. Então, toda a documentação para trabalhar na coordenação já foi enviada para a escola. Já foi enviado para o e-mail institucional. Tá bom, Magda? Você é de qual escola? É o Vécio Dai. É o Vécio Dai. Tá. Qualquer coisa, você entra em contato com a gente, mas a gente vai mandar para você. Você deixou seu e-mail, não deixou nesse de hoje? Não, vou deixar então. Obrigada. Nada. Vai lá. A Renilda perguntou se o coordenador tem que fazer atividades extra-classe. Acho que você já respondeu, né? Isso, eu já respondi. As atividades extra-classe são daqueles professores eles é que vão desenvolver atividades extra-classe, tá? A Magda perguntou se cursos de inglês, de informática, serve para... Ela não colocou aqui, né? Mas deve ser para as atividades... Para cobrir as atividades extra-classe. São chamados cursos livres, desde que tenha instituição jurídica por trás e que possa dar declaração. Porque quando a Denise falou daqueles anexos que vocês vão preencher para validar as atividades extra-classe, eles vão exigir que sejam documentos que tenham uma instituição de ensino, né? Então, por isso, se são cursos de inglês que tem lá, sei lá, do CIE, sim, vale. Se o aluno... Ele vai trazer a declaração, vai preencher o anexo, conforme está lá nas orientações, né? E esse anexo vai ser validado, porque vai ter uma instituição que vai assinar, validar que esse menino realmente está fazendo o curso naquele horário, né? Qual que é a carga horária de aproveitamento que ele está tendo ali. Aproveitando, então, está tentando se no EJA, essas atividades extraescolares podem ser aproveitadas, desenvolvidas no trabalho do estudante. Tem lá a de trabalho, não tem? Que permeada pela mesma, a parada da mesma mesma forma. coisa, a ideia é a mesma. Modalidade, mas o amparo legal para aproveitamento, por exemplo,
nas atividades complementares, que você falou que eu não podia falar, mas as atividades complementares poderão sim ser coberta a carga horária pelas atividades extraescolares. Está lá na resolução, no artigo 16. Não sei em qual parágrafo, mas está no artigo 16. Pode sim. Você mandou o link de presença? É só dar uma retomada lá na resolução, gente, porque no final é muito assunto, a gente tem que gravar muita coisa. É verdade. Mas a resolução fala claramente sobre... quem fez a pergunta? Renildo? Sobre essa questão do aproveitamento das atividades extraescolares para o cumprimento da carga horária das atividades complementares. Lá na resolução 4657, a partir do artigo 16, que vão vários parágrafos, ampara sim. Pode ler lá, pode retomar lá, que vocês vão achar isso, tá? Vou colocar a lista de presença. Glaucia está colocando a lista de presença, tá, gente? É importante que vocês assinem para a gente. Pelo e-mail, tem que estar logado pelo e-mail institucional, tá? Para vocês conseguirem assinar a lista de presença. Você chegou lá porque eu tô... Sim, chegou. Entrou. Quem mais perguntou? Deixa eu ver. Tem gente com a mão levantada, mas a gente tem que ver quem fez pergunta. Quando uma empresa ela está recusando a fornecer declaração de comprovação de trabalho, tem algum procedimento que possa fazer? Mas se a pessoa... Eu acho que é um diálogo, né, gente? É um diálogo, né? A gente não tem como ir lá e obrigar, né? Mas tem uma carteira de trabalho, você tem um contrato de trabalho. Mas se a empresa, eu trabalho na empresa, tem um contrato de trabalho, eu tenho uma carteira assinada, qual o problema de dar a declaração que eu trabalho lá? Tem que entender um pouquinho melhor, né? Essa atividade. Isso vai do diálogo, né? A não ser que a empresa não seja regularizada e fica com medo, né? Bom, tem que pensar nisso aí. São casos bem específicos que tem que analisar. E aí você deve, tá? Trocar ideia com o seu inspetor escolar. Tá? E se for uma empresa informal, que não tem registro nem nada, e a gente não pode nem falar pode ou não pode, porque isso aí não é legal. Isso. Né? Primeiro tem que ser uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica é aquela legalmente constituída por CNPJ. Então, né? Com relação ao livro de Ciências Humanas e Sociais aplicadas com a matemática, há algum componente curricular específico para trabalhar? Ciências o quê? Ciências Humanas e Sociais aplicadas com a matemática. Não tem ciências humanas sociais aplicadas com a matemática, não. Porque são separados. São separados. O núcleo de inovação matemática é separado. Aliás, a matemática foi a mais privilegiada em questão dos itinerários formativos. Matemática que é uma área isolada. Ficou como uma área isolada. Então, nós temos, com certeza, um livro didático dos itinerários formativos e ciências sociais, ciências humanas e sociais aplicadas, distinto, e outra de matemática. Não, existe um livro que ele é Ciências Humanas Aplicadas, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e em conjunto com matemática. Todas aí, no caso, você vai ter que dialogar com as duas áreas. Com as duas áreas. Né? Ver o que uma conversa com a outra. Você vai ter que, se tem... Porque a matemática ela ficou como uma área de aprofundamento específica. Mas são muitos livros. Eu posso dizer para você que a gente fala assim, se o livro didático veio com as duas áreas de aprofundamento, não quer dizer que humanidades, ciências sociais aplicadas tem que fazer junto com matemática, não. Pode ser que, quando foram fazer o PNLD, lá o livro didático, chegou-se à conclusão que aquele componente, que aquela área do aprofundamento, pelo quantitativo de conteúdo que ele iria colocar naquele livro, poderia ser junto com a matemática, mas não quer dizer que tem que, porque está no mesmo livro, vai ter que trabalhar com a mesma, como é que fala? Com a mesma área, mesmo porque, se nós observarmos bem, na própria matriz curricular, gente, já está lá especificado. Nós vamos trabalhar práticas comunicativas e criativas e humanidades e ciências sociais aplicadas nesse primeiro ano. Por quê? Já veio definido o aprofundamento esse ano em função da pandemia, que estivemos separados, distanciados, aí a Secretaria já configurou, nós vamos trabalhar esse ano toda a rede com a mesma área de aprofundamento. A partir do segundo e terceiro ano é que os alunos vão escolher qual a área do aprofundamento que eles vão querer estar inseridos, porque esse primeiro ano de retomada e de implementação não haveria maturidade por parte dos nossos estudantes para fazer essa escolha das áreas do aprofundamento, uma vez que eles nem conheciam da proposta, tá? Isso. Então, não há inovação matemática nesse momento. Nós temos humanidades e ciências sociais aplicadas
e o outro da área de linguagem e suas tecnologias, que é práticas comunicativas e criativas, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Posso falar aqui? Sou Luciana. Momento, tá? Ô, Luciana, só um minutinho, que eu vou só responder mais umas perguntas do chat. Tá, aí não, é só sobre essa Ah, questão que o pessoal está falando. É uma obra específica, entendeu? Não é mesmo, não. Você só estou complementando. É uma obra que veio específica, entendeu? Sim, entendi. Inclusive, lá na escola, nós estamos aproveitando para fazer essa interdisciplinaridade. Ele é muito bom, ele vem com projetos. Tá? Só para completar. Sim. Entendi. Desculpa. Então, que bom. Que eu achei que a escola estava entendendo que inovação matemática entrava agora, como área de Talvez. aprofundamento, e nesse momento ainda não Talvez entra, né? seja exatamente para a matemática não ficar tão sozinha. Não ficar tão né? sozinha, pode ser. Mas nesse primeiro momento, dentro da nossa matriz, não há previsão de inovação no matemática, do aprofundamento da área da matemática esse ano ainda não, Isso. né? Então, Vamos lá, entendemos, tá? próximo. O PET pode ser usado? Utilizado? Não se fala em PET Não, lá, gente, não. PET PET não. era no remoto, nós estamos na modalidade presencial, não temos mais PET. E o PET, né, não foi pensado de forma para o trabalho de áreas. Não. Tá? E ele nem foi configurado com a proposta do novo ensino médio, não. No ano passado, ele foi trabalhado com a proposta do CDC, gente. Então, ele não contempla, né, a proposta do novo ensino médio nesse momento. Que é o currículo referência. Que é o nosso currículo referência. Há algum caderno para os alunos da disciplina de práticas comunicativas e criativas? Não, o caderno é só de tecnologia e inovação que veio para o aluno. No caso das práticas, está lá no materiais formativos, né, Delma? Que tem no PNLD. Lá vocês vão achar material para trabalhar práticas comunicativas e criativas. Existe a possibilidade de ter uma live ou uma reunião para cada área específica? Conseguiu? Então, gente, eu já ia falar alô. Ei, pessoal, estão me ouvindo agora? Sim. Sim, estou ouvindo. Ficando sem internet aqui, gente.
Ficamos sem internet na cidade administrativa. Isso é tudo, né? Aí eu entrei pelo meu celular aqui, mas vamos continuar aqui, vai dar certo. Me desculpas. Tem muitas mãozinhas levantadas? A Gláucia levantou uma. Gláucia fez uma lista aí, né? Você vai falando pra gente? Isso, Jéssica. Travou bem na hora que vocês estavam explicando sobre material de práticas comunicativas. Ah, tá. Não, só tem material para o estudante, né? Que você perguntou. Só existe de tecnologia e inovação para o estudante, tá? Fala assim, que será impresso, né? Lembrando que o PNLD contempla já os itinerários formativos, né? Sim. Jéssica Santos. Jéssica Santos. Pergunta. Boa tarde, pessoal. Na hora que você falou sobre o livro didático, né, a divisão dele, eu estava ocupada aqui e eu não ouvi direito. Me parece que o livro do segundo ano e do terceiro ano não serão entregues agora. É isso mesmo? Eles vão usar o antigo. Porque eles estão dentro do currículo do CBC. E esses livros novos que chegaram é dentro do currículo referência de Minas Gerais, de acordo com a base, tá? Novo ensino médio. Ok. Não, é porque eu tive orientação errada. E a escola está acreditando mesmo, né, que inclusive já até entregou. Então, foi muito bom esse esclarecimento. Aí no caso vocês vão ter que pegar de novo. Porque esses livros, os demais livros que chegaram, eles vão ser sequência, né, para o ano que vem, para os meninos que estão no primeiro vão para o segundo, correto? Os alunos que estão chegando no ano que vem, os meninos que chegarem no ano que vem, vão utilizar os livros dos meninos desse ano. Então, eles são sequência dos livros da proposta do novo ensino médio. Se der para os meninos do segundo e terceiro ano, não vai ajudá-los em nada, porque o livro está configurado já dentro do currículo referência Minas Gerais. Trabalho por área, né? Trabalho por área. Eles têm que utilizar o livro do ano passado, que é dentro da proposta do CBC, que eu até entendo a escola, como o ano passado era o último ano do PNLD do ensino médio, com certeza a escola toda. Se devolver, não, porque isso já é pacífico. Isso mesmo, foi isso que aconteceu. Infelizmente, houve uma falha, né, por parte do sistema, que deveria ter orientado para não deixar que os meninos levassem os livros, tendo em vista essa implementação do novo ensino médio. Então, tem muitas escolas questionando que o menino do terceiro ano foi embora, levou o livro, era o último ano do PNLD, não havia obrigação de devolver. No entanto, vocês da escola, né, vão precisar, de repente, se articular com outros pares, né, para, de repente, um ajudar o outro, não sabemos como, infelizmente. Mas entregar o livro que chegou para os meninos do segundo e terceiro ano não vai ajudá-los. E depois vocês vão ficar sem livro. E vai ficar sem o livro ano que vem para os meninos que vão para o segundo ano. Está no primeiro E os outros livros, né, de projetos, projeto de vida, que são volumes únicos também, voltados somente para o primeiro ano, né? Isso, e eles vão usar os 3 anos, né? Os outros volumes. Por exemplo, português, que tem separado, né, um volume único. Inglês, eles também são livros apenas para o primeiro ano. Ok, qualquer outra? Eu não estou entendendo. Qualquer outra aí. Gente, vamos lá. Rafael, eu vou aqui no meio aleatório, porque agora a conexão da Gláucia que caiu. Rafael, pode falar. Boa tarde, gente. É Rafael, Escola Homero Carvalho, em Pedro Leopoldo. Eu tenho 2 questões. A primeira é sobre a questão da avaliação. Tá dando para me ouvir? Sim. Estou. Acho que lá que travou, né? Parece que sim. Vamos esperar um pouquinho. Ô, Rafael, eu também ia fazer essa pergunta, aí aproveita que você vai fazer, pergunta também sobre o planejamento. Como é que seria feito o planejamento do primeiro ano desse novo ensino médio? Se a gente tem que fazer um planejamento do básico, né, da matéria básica, ou é tudo junto esse planejamento? Você fala que cada conteúdo faz o seu? Ou você tem que ter um planejamento geral? Porque até então, no segundo ano e terceiro ano, ainda é assim, né? Cada conteúdo faz o seu planejamento. Porque eles não são no ensino médio ainda, né? Sim.
Agora, com o novo ensino médio, há essa dúvida na escola. A gente não sabe se cada um faz um planejamento do conteúdo básico e os itinerários é um planejamento diferente, entendeu? Porque o que eu entendi, muita documentação para a gente ler, a gente ficou um pouco perdido. Mas o que eu entendi é o que eles estão tentando fazer aqui no Brasil, o que acontece na Europa já tem uns 5 anos. Eles estão tentando abdicar de um conteúdo específico, da gente treinar só história, eu sou professor de história, geografia e tudo mais, e tentar fazer uma coisa única. Então, eles estão, tipo assim, pega um tema, sei lá, União Europeia, Mercosul, e aí cada conteúdo tenta articular dentro da sua área esse tema em comum. Entendeu? Entendi. Então, por isso que o problema todo é que esse livro didático, como a gente está muito acostumado com o livro do primeiro ano, o livro do segundo ano, o livro do terceiro ano, e eles não têm isso, e pior, ainda não é de história, geografia ou matemática, conglomerado, é juntar. O meu problema, essa é a minha segunda pergunta que vai ter, juntar esses professores. O Estado me deu um momento para eu conseguir juntar esse pessoal, nem se for só das áreas específicas, para poder conversar. Mas deixa ela entrar aí que eu vou perguntar se tem um planejamento também. Porque se a gente for pensar bem, o planejamento, né, de cada um teria que ser assim, já que a gente tem que, por exemplo, orientar o professor dos itinerários a complementar, ou melhor, né, como a colega colocou aí, eles dão a teoria e a gente a prática, né, que seria isso, então teria que ser um planejamento separado, né? Porque o professor que vai dar o conteúdo, ele vai dar aquele conteúdo que já dava antes. E quem for dar os itinerários vai vai colocar a mão na massa através desse planejamento, não seria isso? Só uma coisa, o Estado, ele liberou planejamentos para o primeiro, segundo, terceiro ano, plano de curso, né, assim, e aí o do primeiro ano ele já está meio que orientado para essa questão do novo ensino médio, assim. Sim, os itinerários. Não, dos itinerários não, da BNCC, da parte básica. Sim. E aí, eu também só vi dos itinerários só. Da básica eu não vi, não. Só vi dos itinerários. Nem eu também não vi da básica. Gente, licença, oi, sou Simone aqui de Belo Horizonte. Como a gente tem que seguir o currículo de Minas, né? Então, o livro didático é só um apoio, porque a gente segue mesmo o currículo de Minas. Lá tem todo o planejamento de todas as séries. E tem documentos específicos que vieram com esse planejamento, assim. Aí é bom trabalhar com os professores para a percepção da interdisciplinaridade, né? Porque se a pessoa só pegar o planejamento, não necessariamente ela vai ver como que esse planejamento dela se encaixa com o que os professores